Então, oi galera, tudo bem? Bom dia a todos, né? Estamos juntos para mais um encontro para podermos falar sobre narrativa. No encontro passado a gente terminou falando sobre os elementos da narrativa, ou seja, os recursos estruturais por trás, né, que constroem a estrutura de um texto narrativo, seja um romance, uma novela ou um conto, e às vezes até mesmo uma fábula, uma crônica. E de maneira geral a gente falou do tempo, do enredo, do personagem, do espaço e do narrador, né? Nós falamos esses 5 elementos e a gente poderia sistematizar, dizer que uma narrativa acontece quando alguém está contando alguma coisa que alguém fez em determinado lugar, em algum momento e durante algum tempo, né? Ou seja, alguém contando alguma coisa que alguém fez em determinado lugar, em algum momento e durante algum tempo, né? Alguém contando narrador, alguma coisa, enredo, alguém fez personagem, lugar e tempo, né? Essa é um lembrete que um escritor amigo meu chamado Cristiano Baldi, que tem um livro muito interessante, cujo nome é Correndo com Rinocerontes, ele tem essa máxima, eu acho oportuna para nós. Bueno, para a gente começar a aula de hoje, que é o nosso segundo encontro, que vai focar o personagem de ficção e o narrador, eu gostaria de também apresentar para vocês um livro, né? Porque é isso que eu acho que é importante nesse momento que estamos lidando à distância uns com os outros, que é a validação teórica das nossas, não vou nem dizer opiniões, né? Mas dos nossos recursos didáticos. Porque se eu estou falando algo para vocês, e assim como no vídeo passado eu disse que todos têm uma teoria de leitura, seja em nível inconsciente ou não, que é uma teoria do Terry Eagleton, no livro de Introdução à Teoria Literária, que ele fala isso no prefácio, basicamente. Eu acho que todos nós, né, principalmente quando somos professores de área de linguagens ou de humanas, somos amparados por diversos vozes, livros, autores, autoras que fizeram recortes que possibilitaram aquela moldura teórica, aquela moldura interpretativa que a gente está apresentando para vocês. Ou seja, eu gosto de falar isso muito sobre a história. Quem cria a história não é o passado. O passado ele cria as ruínas, um aglomerado de fatos. Quem cria a história é o presente, olhando e narrando aquele passado, porque a história também é uma narrativa. Eu tenho narrador, personagens, lugar, tempo e situações de enredo, né? Só que já o pacto que a gente tem numa narrativa histórica é que aquilo aconteceu. O pacto que eu tenho numa narrativa ou num texto literário é que aquilo poderia ter acontecido. Isso é uma ideia que o Aristóteles dizia, né, até para defender uma espécie de superioridade da literatura ou da poesia sobre a história, que a poesia, a história ela foca o particular, o que ocorreu, ao passo que a história a história ela foca o particular, aquilo que ocorreu. Isso está no livro A Poética, ao passo que a poesia ela foca o universal, aquilo que poderia acontecer com o ser humano em determinada situação. Então, o conhecimento que eu teria por trás da poesia para o Aristóteles é o superior da história, né? Eu não vou entrar nesse dilema, porque eu também sou um amante da história, assim como sou um amante da literatura, e eu acho que são conhecimentos diferentes, todos válidos, mas também eu acho que é importante vocês saberem que o recorte que vocês estudam na história foi dado pelo presente, que se pergunta ou cita fatos daquele passado, tentando demonstrar teses do presente. Existem diversos modelos de história que mudam conforme a época ou a escola, né? A gente tinha um modelo iluminista que pegava grandes personalidades do passado e exemplos, né? E tentava responder o que é viver bem. Nós temos o modelo positivista, que é aditivo, né? Que é um fato depois do outro, e eu só sei uma certa cronologia deles. E também outra perspectiva é a história marxista, que vai tentar ler essa história como uma luta de classes, né, entre uma classe que detém os meios de produção e outra que tenta a classe, digamos, do proletário, né, que surge no final do século XIX, que é quase um redentor, né, uma classe do conhecimento, segundo os marxistas, porque é a partir do proletário que eu teria a revolução e uma mudança dessa estrutura de luta, e entre diversas correntes, né? Hoje a gente tem muito problematizado que a história ela é muito dada do ponto de vista do vencedor, daquele que ganhou a batalha, e às vezes aparece o Napoleão como um grande herói, mas também ele foi um grande genocida, né? O Júlio César herói, mas genocida, ou seja, a gente problematiza quem é que foi abafado, quais foram as vozes que não vieram à tona por causa desse recorte. Claro que estamos lidando com recorte, então é impossível a gente chegar a uma sistematização de ouvir todas as vozes, mas é importante a gente saber de quem está falando, né? Quem detém esse poder de narrativa. E eu falo isso, então, para a gente também falar agora
da literatura, né? O que acontece? A literatura, a gente viu na aula passada, segundo Stephen King, que eu acho que é um ganho teórico que ele demonstra naquele livro, que nós temos três características muito importantes. A narrativa, a narração que vai fazer os fatos irem do ponto A ao ponto B, né? Que a gente pode chamar que é o enredo. O diálogo que dá vida ao personagem demonstra as suas opiniões, o que ele é feito. E a descrição que dá esse aspecto sensorial, sensitivo, cria atmosfera que permeia, né, que ancora, que serve de contexto para aquela narrativa. Feito isso, o teórico de hoje vai ser o professor Luiz Antônio de Assis Brasil, nesta obra que se chama Escrever Ficção, né? O Luiz Antônio de Assis Brasil é um grande escritor de ficção, já ganhou diversos prêmios dentro da língua portuguesa. Ele é muito conhecido pela ficção historiográfica, pelo romance histórico, mas também trabalha com romances que têm a ver com música, com artes, fotografia. E ele tem a oficina literária mais antiga do país, né? Eu até tive a honra de participar dessa oficina em 2015. Foi muito interessante para aprender a ler como escritor, ou seja, ler a partir dos dispositivos técnicos e não só pelos sentidos da história, como às vezes funciona a leitura pelo ponto de vista do receptor, do leitor, né? Acho que é muito interessante a gente tentar complementar as duas, né? Entranhar, ir para as entranhas do texto e ver como é que aqueles efeitos foram possíveis a partir das palavras, da concatenação das palavras, os recursos técnicos empregados, e também pensar o texto depois num outro nível temático, interpretativo, que é dado pelo leitor. Nesse livro ele tenta sistematizar esses 30 anos, né, mais de 30 anos de oficina, de conhecimento dado, né, desse trabalho que ele tem pela literatura e formação de novos escritores, né, ele formou muitos escritores contemporâneos relevantes. E ele é um cara que trabalha muito, o professor Assis, a partir da primazia do personagem sobre o enredo. Né? Nós temos, digamos, alguns autores e autoras que vão trabalhar a primazia do enredo, ou seja, pensam no enredo, na história, e o personagem mais ou menos ele vai se comportar para levar esse enredo adiante. Isso aparece muitas vezes na ficção de massa, né? Romance policial, romance erótico, romance rosa, romance de ala, amarelo, de suspense, ou seja, que o enredo é importante, tem muitas reviravoltas, peripécias, e o personagem mais ou menos, o Código da Vinci seria isso, né? Vai nos levando, encaminhando do ponto A até o ponto B, com uma montanha russa de emoções. E nós temos outra literatura que se pauta mais no personagem, que às vezes nada acontece, nada é digno, né, de grandes narrativas, mas o personagem é tão rico que ele abrir uma geladeira já nos dá alguma revelação sobre a condição humana. Como é muitas vezes o caso do Apanhador no Campo Centeio, que eu li para vocês um trecho em primeira pessoa dele na aula anterior. O livro basicamente é um menino que sai da escola, ele é expulso da escola e ele vai para cá, e ele fica um tempo em Nova York, que é a cidade onde ele mora, sem os pais saberem, escondido, até vir a notícia da sua expulsão. E é um livro que ele fica falando de onde é que vão os cisnes, os pássaros, na época que o Central Park tá congelado. Ele vai para o museu com a irmã, ele passa por diversas coisas, mas digamos, não tem nada acontecendo, nenhum grande fator, nenhuma grande bifurcação, o ato inaudito acontecendo, que inaugura sucessões de ações, mas nós temos muita coisa acontecendo no nível subjetivo interior, né, daquele grande personagem que é o Holden Caulfield. Então, pro professor Assis Brasil, ele comunga dessa crença de que o personagem é mais importante que o enredo, pois ele cria o enredo, né? Então, nesse livro, o Assis ele vai dizer que o personagem ele é movido por uma questão interior, um conflito interior, que o Assis dá o nome de questão essencial. Existe uma questão essencial que às vezes não é clara para o personagem, mas configura o seu drama no mundo, ou quem ele é, sua identidade no mundo, e é basicamente a questão essencial que dá humanidade ao texto escrito. E essa questão essencial do personagem vai se aflorando, se concatenando aos fatos do enredo, que são muitas vezes exteriores a ele, e dessa articulação da questão essencial aos fatos do enredo vai surgindo a história e o conflito da história. O Assis ele gosta de trabalhar duas ordens de conflito: a questão essencial que é interior ao personagem e como ela vai articulando algo maior que o personagem, que é o conflito da história, né? Ele gosta de usar isso o exemplo do príncipe Hamlet, que tem como questão essencial, talvez, eu vejo psicanaliticamente o Hamlet, né? O Assis tem outra leitura, mas uma espécie de ciúmes da mãe, um complexo de Édipo, né? A mãe dele, o pai morre, mesmo no mês seguinte a mãe tá
casada com o tio. Depois descobrimos que o tio é a cobra que está no trono da Dinamarca, que é o assassino do rei, né? A gente descobre isso por meio de uma revelação do próprio rei em forma de fantasma ao filho, mas a gente vê que o grande problema do Hamlet, que tem o mesmo nome do pai, é essa substituição, né? Que a mãe ela saiu do pai para o tio sem grandes conflitos internos. Em um mês, ele até fala, a gente serviu frio os canapés do enterro no casamento, ou seja, e ela parece estar muito mais sexualmente satisfeita com o tio do que com o pai. Ela tá feliz com esse casamento, até dando talvez uma ideia de que aquilo ocorresse anterior à morte do pai. Então o conflito dele é um conflito de honra, é um conflito complicado, e vai se articulando. Ele vê o pai, o fantasma do pai que diz que o tio, que é verdade, que ele foi picado por uma cobra, a história oficial que matou, e diz, não, a verdadeira cobra está no trono da Dinamarca, que é o rei Cláudio, o tio. Vai se articulando com ele, com a Ofélia, que é uma espécie de namorada dele. Ele tem que fingir a loucura, e ele mesmo leva a Ofélia à loucura ao fingir que não a ama, né? Ele finge uma loucura lúcida para poder planejar a morte. E ele tem também essa questão de indecisão interior muito forte, que ele não consegue agir, né? Ele é um personagem moderno, ele tem muitos conflitos e ele não consegue agir. Eu até gosto de dizer que o Hamlet, quanto tragédia, ele não é uma grande peça, porque ele é muito psicológico, né? A tragédia ela se baseia muito em ações. Mas ele seria um grande romance, porque ele já é esse herói indeciso, né? Frente a um mundo adverso. E o conflito da história a gente pode ver que seria talvez essa ideia geral, uma ideia de vingança, né? De defesa da honra, etc. São formas de ver o livro. Bueno, então nós temos, em primeiro lugar, o personagem, ancorado pela sua questão essencial, o conflito interior que lhe dá identidade. É o conflito interior que vai se ligar à leitura, né? Nós vamos ter empatia pelo personagem, e talvez esse seja o grande conhecimento que a literatura nos dá, formas de empatia com o outro, né? Porque a gente, e também com o outro na sua mais radicalidade, porque a gente pode ter empatia com o herói, com o vilão, com o criminoso, né? A gente vê, esse é o perigo da literatura, e por isso muitas vezes ela é censurada. Porque muitas vezes eu vou ter numa situação uma situação como no Raskolnikov, do Crime e Castigo, a minha piedade, minha compaixão se dá com o criminoso. Isso é perigoso, né, para alguns sistemas, porque a gente acaba perdoando, vendo a humanidade até naquelas pessoas que sistematicamente nós excluímos e cuja humanidade nós barramos, impedimos de se expressar, né? Então a literatura ela tem esse componente humano. Um outro autor mais da área do cinema, que é o Carlos Maciel, ele vai dizer num livro chamado O Poder do Clímax, que o personagem ele funciona a partir de 3 características de proximidade, né? Então Carlos Maciel, que é um autor da contracultura, escreveu para o Pasquim na época da ditadura militar, ele diz que existem 3 níveis para o personagem bem elaborado. O primeiro nível é aquele superficial, ou seja, aquilo mais ou menos que é a intimidade que eu tenho com a sensorista, com o porteiro. Eu dou bom dia, eu sei o nome, eu sei algumas informações sobre ele, eu sei as suas características físicas, sei descrevê-lo 1,80 m, 1,50 m, pessoa branca, negra, etc., com cabelo, careca, ou seja, eu consigo vê-lo na sua superfície exteriormente. Esse é o primeiro nível. O segundo nível seria o nível social, ou seja, o primeiro nível físico, o segundo social, ou seja, aquele que eu conheço um colega de trabalho, colega de estudo, que não é necessariamente meu amigo, companheiro de esporte, às vezes de pelada, né, com os amigos de futebol, que não é meu amigo, ou é uma amizade mais superficial, mas eu sei um pouco sobre a rotina dele, um pouco sobre seus hábitos, se ele gosta de tomar Coca-Cola, ou água, ou Pepsi-Cola, se ele gosta de ficar no celular, se gosta de série ou não. Eu sei algumas coisas da sua rotina, se ele faz inglês, espanhol, italiano, se ele gosta de nadar. Eu sei algumas coisas a partir disso, algumas coisas da família, que é o nível social. E o terceiro nível é o nível íntimo, né? O nível, digamos, da amizade verdadeira, no qual eu conheço dessa pessoa os seus traumas, os seus desejos, os seus sonhos, suas ambições, e até mesmo sua questão essencial. Ou seja, um grande personagem, ou um bom personagem, segundo o Carlos Maciel, neste livro, é que ele consegue comungar essas 3 características, né? Eu conheço exteriormente, socialmente e até mesmo interiormente. E é por isso que muitas vezes, eu falei brevemente sobre isso no vídeo anterior, a gente tem um efeito de quando temos um belo personagem na literatura, de conhecê-lo melhor do que conhecemos às vezes os nossos pares, os nossos amigos.
Porque muitas vezes a gente vive numa sociedade de massa, né? A gente vai no shopping, tá lotado, a gente pega ônibus, tá lotado, a gente cruza com as pessoas na rua, mas a gente não conhece as pessoas. A gente tá às vezes numa sala de aula e vê aquelas pessoas durante todo o ano e a gente não sabe quais são seus sonhos, seus traumas, a gente não conhece eles enquanto indivíduos. Ao passo que um personagem eu acabo conhecendo ele tão intimamente que muitas vezes o personagem ele me parece uma pessoa real. E é mais ou menos aí que a gente tem um bom personagem, né? Tipo a Emma Bovary, do Flaubert, o narrador da Lolita, do Nabokov, às vezes até a Macabeia, da Clarice Lispector. Ou seja, a gente tem um personagem que nos convence de que ele é real, né? Porque ele é preenchido de conteúdo humano. E eu acho que, por mais que a literatura seja uma técnica, é uma técnica que tenta dar vida a esse conteúdo humano tão importante para nós, né? Então, o estudo da literatura, ele é muito sobre também estudo de formas humanas de expressão, formas que a gente expressa a nossa humanidade. Bueno, falado sobre isso, eu também gostaria de dizer de um texto de um escritor mexicano chamado Juan Rulfo, que é um grande autor pré-boom da literatura latino-americana, que se chama El Desafío de la Creación, ou O Desafio da Criação, que ele diz que ao escrever um texto ele pensa em três coisas. Em primeiro lugar, assim como Assis Brasil, ele pensa no personagem. No segundo, e talvez a gente possa dizer que ele pensa na questão essencial desse personagem, a sua interioridade, mas o personagem, primeiro fato. No segundo plano, ele pensa no ambiente em que esse personagem vai agir, ou seja, o ambiente em que ele vai se mover. E no terceiro plano, ele pensa na linguagem, tá? Isso nos leva também ao outro tema da aula de hoje, que é o seguinte: personagem no ambiente, ok, pode ser rural, pode ser a casa, pode ser interior, pode ser exterior, um personagem no ambiente. Mas com que linguagem eu vou dar vida a esse personagem? Quando eu falo de linguagem, eu estou me falando como o personagem vai falar, como ele fala, como ele se expressa. Eu também estou pensando qual é a proximidade que vai haver entre o narrador e o personagem, ou seja, é um narrador em terceira pessoa que em alguns momentos vai dar voz a esse personagem, ou vai fazê-lo falar e dialogar com outros. O narrador vai ter uma linguagem mais impessoal e o nível pessoal de linguagem vai ser dado pela fala do personagem. Ou é um narrador que vai ser em primeira pessoa e vai, então, o conteúdo narrativo também é a fala do personagem, entendo, né? Eu vou ver de dentro essa narrativa. Então, quando agora a gente está indo para o segundo ponto, que é a narração, o narrador ou o ponto de vista, né? Toda história ela é aprendida por meio de um ponto de vista. Se eu contar, por exemplo, a história do Hamlet, segundo Hamlet, ele está tentando se vingar do tio por ter matado o pai e estar com a mãe. Se eu for do lado do pai, ele está tentando... Ele quer que o filho mate o irmão porque ele usurpou o trono e ficou com a mulher. Se é do lado da esposa da mãe do Hamlet, ela basicamente eu acho que não quer nada, ela quer estar bem com o marido novo e com o filho, né? O rei Cláudio, ele tem medo que o filho saiba da verdade e o filho queira usurpar o trono, né? Já que é direito do filho ser o herdeiro do trono. Então, as mesmas ações do enredo, elas podem aparecer por diversos pontos de vista. Um escritor britânico, professor de escrita criativa, que é o David Lodge, ele vai dizer no livro chamado Arte da Ficção que o erro do escritor amador é querer dar conta de muitos pontos de vista simultaneamente. Ao passo que, às vezes, o impacto, o efeito maior da história se dá quando eu reduzo a abrangência dos pontos de vista a um só. Ou seja, eu tenho um ponto de vista, eu tenho capacidade de gerar mais efeitos de sentido do que tendo mais de um ponto de vista, né? Claro que isso tudo depende do projeto do escritor. Eu posso ter grandes livros, né, ou da escritora, grandes livros com que justamente o dispositivo de variar o ponto de vista que dá a graça, né, do jogo narrativo. Mas vamos dizer de modo geral. Quando eu falo de narrador, eu estou falando daquele que conta o texto, né? Aquele que apresenta o personagem, e a partir da ótica específica deste contador da história, eu vou aprender os fatos do enredo e também as sensações que o enredo me transmite. De modo geral, a gente pode dizer que existem três narradores. O em terceira pessoa, que foi muito popular no século XIX e ainda hoje é muito presente, que é aquele narrador que vê de fora as coisas narrativas, às vezes, tá? A gente já vai chegar lá, às vezes ele pode ser mais parcial do que parece. O narrador em primeira pessoa que vê de dentro, pois é um personagem da narrativa. E o narrador em segunda pessoa, que é um tipo mais raro, digamos, alguns contos do Caio Fernando Abreu aparecem, naquele exemplo do Ítalo Calvino que eu li para vocês na aula passada ele apareceu.
O narrador aparece numa bela novela do Carlos Fuentes chamada Aura, também é uma narração em segunda pessoa, me desculpe, que é você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas esse narrador em segunda pessoa, às vezes a gente pensa que ou é uma terceira pessoa disfarçada ou uma primeira pessoa disfarçada, o narrador em primeira pessoa falando consigo mesmo e apresentando as coisas consigo mesmo, de modo que de forma geral nós podemos dizer que é comumente, né, o que comumente encontramos na ficção narrativa principalmente, é o narrador em terceira e em primeira pessoa. Feito isso, eu gostaria de apresentar uma nova palavra para vocês, que é ponto de vista, ou perspectiva, ou até mesmo focalização. O Assis, no livro dele sobre a escrita criativa, ele gosta de falar focalização, que é um ganho teórico para quem pensa da ótica do escritor, né? E eu acho que as ferramentas do escritor nesse momento vão nos ajudar muito mais do que as do leitor, para a gente entender como é que se conta uma história, como é que ela se articula. Bom, então o que o Assis Brasil ele diz? Ele diz que existem dois níveis de focalização. Uma focalização que ele chama de focalização interna e uma focalização externa, né? Quais são as diferenças? A diferença é o seguinte, é o grau de proximidade que eu vou ter com o texto, né? Eu estava procurando alguma coisa para servir de exemplo visual para nós neste momento, mas é o seguinte, a focalização interna é uma focalização parcial, eu estou adotando um ponto de vista parcial sobre aquilo. Isso significa o quê? Uma célebre focalização interna em primeira pessoa, em que pensem que isso é uma espécie de GoPro. Eu tenho uma GoPro na minha lapela, na minha camisa, ou eu tenho uma GoPro, né, uma câmera assim, de point of view na minha cabeça, e tudo que eu estou vendo, tudo que o leitor está vendo é a partir da minha percepção. O leitor às vezes não me vê. Eu preciso estar em frente ao espelho para poder me ver. E o leitor ele tem essa espécie de limitação, e todo ponto de vista é limitador. Eu tenho um ganho teórico e um ganho literário e uma perda literária. Ele não sabe o que está acontecendo fora de mim. Às vezes eu preciso que venha uma carta, uma notícia, um recado de alguém, um diálogo, para saber o ponto de vista de outra pessoa e ter uma visão total da narrativa, né? Porque o personagem está inserido nela e tudo que passa ao leitor passa pelo filtro do personagem. Então a gente tem essa espécie de focalização interna em primeira pessoa. Em geral, a gente vai ter a primeira pessoa em duas situações muito específicas. Uma situação específica é a primeira pessoa enquanto protagonista, personagem central da narrativa. Então a gente tem isso no próprio exemplo que eu dei para vocês do Apanhador no Campo Centeio, né? A narrativa, ou naquele exemplo do próprio Rubem Fonseca, o Passeio Noturno, ele é o protagonista do texto e eu estou vendo as coisas a partir da sua ótica, né? Ele está contando sobre si mesmo inserido naquela textura. Ou eu posso ter também um narrador um pouco mais distanciado do texto, nesse sentido, que é como testemunha. O narrador como testemunha, ele aparece, por exemplo, nos livros de Sherlock Holmes, pois o narrador do Sherlock Holmes não é o Sherlock, mas é o Watson, né? É o Dr. Watson. Isso é um ganho, né? Isso gera efeitos para o livro como os quais, se o texto fosse narrado pelo Sherlock Holmes, o texto seria muito chato de ler, pois ele não teria graça. Em 10 páginas, o Sherlock Holmes descobriria o assassino ou a resolução do crime e ele nos comunicaria aquilo. Qual é o ganho de efeito que eu tenho, né? O Arthur Conan Doyle teve quando ele deu a voz ao Watson. O Watson, ele acompanha as ações de Sherlock Holmes, ele é menos inteligente que Sherlock, mas ele é tão inteligente quanto o leitor, ele está acompanhando o ponto de vista do leitor e ele nos distrai. Ele está sempre tentando entender o texto antes do Sherlock, mas ele acaba lendo as pistas erradas e nos levando também a ler a pista errada. E existe um jogo daí entre interno, entre ele e o Sherlock, para ver quem descobre a resolução do crime primeiro, e entre nós e o Watson e o próprio Sherlock para ver quem descobre primeiro. Isso é um jogo de grande fascínio de envolver o leitor no texto. E daí, no final, a gente tem a apresentação de que elementar, meu caro Watson, você estava errado. A solução quem dá é o Sherlock Holmes. Outro narrador célebre disso aparece num livro do Murakami, né, que é o escritor japonês, que é Minha Querida Sputnik, que o narrador é o personagem, o melhor amigo de uma menina que some. Então, tudo sobre ela a gente sabe a partir da ótica dele. Ou seja, essa apreciação em primeira pessoa ela é sempre parcial, porque eu não sei o resto. Né? Se eu estou falando de frente a alguém, eu não sei o que está acontecendo às minhas costas. Pode estar muita coisa acontecendo às minhas costas.
Só que ele tem um ganho que é a proximidade, né? Em geral a gente acaba, o narrador que tem o mesmo gênero do personagem, o leitor acaba se colocando naquele lugar e tentando experienciar na própria carne, né? Ou pelo menos na própria imaginação aquilo, expondo aquela situação. E quem não pertence ao mesmo gênero, ou quem lê com as coisas com mais distanciamento, tende a ouvir aquilo como uma confissão e tende a sentir os efeitos da narrativa de forma mais interior. Isso daí é um ganho que essa abordagem tem. Outro tipo de leitura também de focalização interna é o que se dá em terceira pessoa. Só que aqui a câmera ela está mais próxima a um personagem. Ela não está na minha lapela, ela não sou eu enquanto personagem, mas ela me acompanha. Então, de novo, eu não sei o que está acontecendo em volta de mim, né? Porque eu não sei se está acontecendo, desculpa, em volta do personagem, porque eu estou acompanhando o personagem, e daí a gente diz que esse personagem é o focalizador do texto, porque eu estou tendo uma apreensão sensível a partir das ideias, da linguagem deste personagem, né? Por mais que isso acontece muitas vezes em narrativas em que temos crianças como protagonistas, e quem conta é um adulto em terceira pessoa. Então a gente tem a linguagem mais informal, mais adulta para um lado, mas a percepção de detalhes muito mais rica é dado pelo viés infantil. A gente tem às vezes uma intrusão, né, a sensibilidade daquele focalizador, daquele personagem. Se a gente for pensar, o focalizador é responsável por aquilo que o leitor vai ver e sentir. Ele realmente focaliza, é a câmera, né? A gente tem a apreensão sensível dos fatos da história a partir da ótica do focalizador. Seja em primeira pessoa, seja em terceira. E quando eu tenho um número seleto, né, de focalizadores ou focalizações fixas ou perspectivas fixas, eu tenho também um certo ganho de intimidade com o texto e uma certa parcialidade também. Isso é muito comum na ficção do século XIX ainda hoje, né? Existe um grande romance que é Madame Bovary do Flaubert, que foi até censurado, e tem a história de que perguntaram para ele que é a história de um adultério, né? A Madame Bovary, ela trai o marido com 2 amantes sistematicamente, depois ela se mata. Isso foi uma polêmica muito grande na sociedade francesa, né? De quando, lá pelos anos 50, de 1856, anos 60 por aí, quando o livro foi lançado. E perguntaram pro Flaubert quem era Madame Bovary. Ele responde: Madame Bovary, c'est moi, sou eu, né? Isso significa o quê? Sou eu também enquanto focalizador, porque ele focalizou tantas coisas dentro da ótica da Emma Bovary, que se eu trocasse aquele ela por eu, não teria uma perda grande da narrativa em termos de sensações, porque a gente está dentro da mente da Emma Bovary em todos os momentos do livro. A focalização externa, ela é uma focalização que a gente teria como mais onisciente, existe um maior distanciamento do leitor, né? Talvez aquela lâmpada ali no teto seja o melhor exemplo visual para isso. A gente tem um maior distanciamento do narrador em relação ao texto que ele conta, um distanciamento temporal. Sempre existe um distanciamento temporal, posso narrar a partir do presente, do futuro, ou muitas vezes é aquilo, o narrador está no futuro recuperando o passado, que é o mais comum numa narrativa, né? E também espacial, eu posso estar dentro do texto em primeira pessoa, em terceira pessoa fora dele. Bueno, e quando eu tenho um narrador onisciente, ele é um narrador que muitas vezes ele se intromete na narrativa, julga o comportamento dos personagens, consegue invadir mais de um focalizador, ou seja, ele consegue entrar em mais de uma pessoa, que é um narrador muito comum nas obras do escritor português José Saramago, né? O Saramago, às vezes, ele quase usa os espaços da narrativa para fazer ensaios antropológicos, sociológicos ou históricos, né? Ou mesmo filosóficos. Ele usa a narrativa muito para poder pensar as coisas do mundo. E ele julga os personagens, ele ironiza com eles, etc e tal. Um dos perigos da narrativa de primeira pessoa é que, não sempre, mas em alguns momentos ele pode ser um narrador não digno de confiança. Isso acontece por quê? Porque como eu só tenho a visão parcial daquele narrador que está inserido na história e tem interesse de que eu acredite nele, pelo pacto de persuasão da narrativa, o jogo muitas vezes é tentar levar o leitor à conclusão errada. Isso acontece, por exemplo, num clássico da literatura brasileira, que é Dom Casmurro, do Machado de Assis, em que eu tenho um personagem desde o primeiro momento dizendo que foi traído pela esposa. Nos apresenta diversas provas dessa traição, embora sejam provas muito circunstanciais. E no final ele diz: eu fui traído pelo meu melhor amigo e pela minha esposa. Acabou. Agora,
eu não posso acreditar em todas as palavras do narrador, porque ele é justamente quem está contando, e ele tem o interesse, né, de que a gente acredite na sua versão dos fatos, porque ele mandou a esposa longe, ele se separou dela, mandou ela para a Europa, continua vivendo sozinho, e se eu não acredito na verdade que ele tenta me passar, eu chego à conclusão de que toda a vida dele foi uma vida desperdiçada, porque ele poderia ser feliz, não teve coragem de ser feliz, e mandou a esposa embora, né? Então, o trágico dessa história é isso, ele precisa acreditar naquela narrativa, e por isso ele está nos contando daquela forma tão incisiva, para que ele não perceba que a vida dele no final foi um vazio existencial enorme, e que ele teve fraqueza moral de ser feliz, né? E daí a gente tem, graças à crítica feminista, uma outra perspectiva, tá? Eu não posso dizer que a Capitu traiu. A traição não é um fato, ela pode ser verossímil. E como o nosso narrador é advogado, tem que desconfiar. Ele está interessado em nos comprovar a tese de que ela o traiu. Ele é o advogado, o promotor e o juiz dessa sentença. Ao passo que em nenhum momento eu tenho a voz da Capitu, que é a vítima disso. Ou seja, eu não posso dizer que ele traiu, que ela traiu o marido, porque eu não tenho a voz do outro personagem. E esse é o jogo da narrativa, esse é o efeito que, de certa forma, o Machado de Assis talvez tenha querido criar, né? Essa desconfiança nossa em relação àquilo que lê. Feito isso, vamos para o texto da aula de hoje, né? O texto da aula de hoje é um conto do Ernest Hemingway chamado Gato na Chuva. É um conto que, segundo alguns autores, como o Henrique Villamatas, é considerado o conto mais bonito já escrito, né? É um conto muito curto, conciso, etc. E muitas vezes pessoas leem esse conto e acham que nada passa nele, né? Que ele é um conto estranho, ele é um conto vazio. Nós vamos então ler esse texto, só como sempre apresentar o autor. O Ernest Hemingway foi um escritor norte-americano do início do século XX, né? Ele se matou ali pelos anos 50 e 60. Ganhou o prêmio Nobel também. Ele é muito conhecido pelos contos como um grande inovador da forma do conto, né? Porque ele tem esse conto mínimo de atmosfera, em que ele chamam a estrutura de conto do Hemingway de estrutura do iceberg, em que eu só vejo 1/8 da superfície e aquele subtexto, os 7/8 profundos, quem tem que construir é o leitor. Então eu tenho o mínimo na aparência e quem tem que escavar aquilo para dar vida é o leitor. Isso é um ganho teórico que ele dá, continuando uma tradição que já vinha com Chekhov, por exemplo, que são esses autores mais atmosféricos, podemos dizer, e não de ação, tá? E ele foi também, ele tem textos aventureiros, ele participou como motorista de ambulância voluntário na Primeira Guerra Mundial, ele participou da Guerra Civil Espanhola, ele ia para a África, para safaris, e ele acaba a vida em Cuba, né? Dizem que ele também tinha uma relação até de amizade com Fidel Castro. Então ele é um cara que participa muito desse paradigma, desse modelo de escritor viajante, né, que narra suas aventuras. Só estou pegando aqui a câmera, né, o celular, para eu poder botar o texto e lê-lo com vocês. O texto que nós vamos ler é da tradução do Samuel Trista Júnior, que é um professor e crítico literário e tradutor brasileiro, e ele é um texto muito interessante. Antes de mais nada, só voltando ao ponto de vista da criação, tá? Acho que falando do Juan Rulfo, prestem atenção no personagem, no ambiente e na linguagem, né? Essa linguagem que a gente vai trabalhar o focalizador, se é uma focalização externa ou interna ao personagem, se existe uma parcialização ou uma certa imparcialidade, né, devido à focalização e ponto de vista. Peguem o texto, se não tem o texto com vocês, procurem na internet, que é possível achá-lo, e vamos lá. Gato na chuva, Cat in the Rain, em inglês. Apenas 2 americanos estavam hospedados no hotel. Eles não conheciam nenhuma das pessoas com quem tinham cruzado pelas escadas, no movimento de entra e sai do quarto. Estavam hospedados no 2º andar em um apartamento que ficava de frente para o mar, e também de frente para a praça e o monumento de guerra. Havia enormes palmeiras e bancos verdes na praça. Quando o tempo estava bom, sempre tinha um pintor com seu cavalete por lá. Os artistas gostavam das formas, das palmeiras e das cores brilhantes dos hotéis, de frente para os jardins e para o mar. Italianos vinham de longe para ver o monumento de guerra. Era feito de bronze e reluzia na chuva. Estava chovendo. Gotas de chuva caíam das palmeiras. A água formava poças nos caminhos de cascalho. O mar quebrava em uma extensa linha, na chuva, e deslizava rumo à praia, para retornar e quebrar novamente em uma longa linha, repetindo o mesmo movimento. Os carros já tinham deixado a praça, passando pelo monumento de guerra.
Do outro lado, um garçom olhava a praça vazia da porta de uma lanchonete. Só quero repetir para vocês aquela frase, olha como é bonita, né, estilística, ele criou um efeito de onda dentro da própria frase. O mar quebrava em uma longa extensa linha, né? O mar quebrava em uma extensa linha na chuva, deslizava alguma praia para retornar e quebrar novamente uma longa linha, repetindo o mesmo movimento. A gente vê o movimento da onda e do mar por meio das palavras que dão vida a essas imagens. A mulher americana de pé, próxima à janela, observava o movimento. Fora do hotel, bem debaixo da janela deles, uma gata estava encolhida debaixo de uma das mesas verdes encharcadas. A gata se enroscava para não se molhar. Eu vou descer e pegar aquela gatinha, disse a mulher americana. Deixa que eu cuido disso, o marido falou da cama. Não, pode deixar que eu vou, pobre gatinha, tentando se proteger da chuva debaixo da mesa. O marido continuou sua leitura, apoiado em 2 travesseiros nos pés da cama. Não vá se molhar, disse ele. A mulher desceu as escadas e o dono do hotel se levantou para cumprimentá-la quando ela passou por seu escritório. Ele era velho e muito alto. Il piove, a mulher falou. Ela gostava do dono do hotel. Sì, signora, brutto tempo. O tempo está muito ruim. Ele ficou de pé atrás da sua mesa, no fundo da sala escura. A mulher gostava dele. Apreciava o jeito extremamente sério com que ele recebia qualquer reclamação. Admirava sua dignidade. Gostava do jeito como ele a tratava. Gostava de como ele se sentia honrado em cuidar do hotel. Gostava de seu rosto velho marcado pelo tempo e de suas mãos grandes. Enquanto pensava nele, ela abriu a porta e olhou para fora. A chuva estava mais forte. Um homem com uma capa de chuva estava atravessando a praça em direção ao café. A gata deveria estar por perto, à direita. Talvez pudesse ir por debaixo dos telhados. Ainda estava na porta quando um guarda-chuva se abriu atrás dela. Era a camareira do quarto deles. A senhora não deve se molhar, ela sorriu falando italiano. Obviamente tinha sido mandada pelo dono do hotel. Percebam só, desculpa a pausa, que aqui a gente tem uma focalização fixa. A gente está sempre enxergando o texto a partir dessa personagem, que é a mulher americana, tá? E em alguns momentos a gente tem uma intromissão tão grande à sua interioridade, ela que aprende os detalhes da narrativa e apresenta para o leitor, que até mesmo a gente tem os pensamentos dela florando sem indicação do narrador. Esse, obviamente, tinha sido mandada pelo dono do hotel, é uma coisa que a gente chama de discurso indireto livre, que é quando tanto a voz do narrador quanto a do personagem, eles acabam comungando, eles se misturam. Aqui a gente vê que é uma fala, um pensamento do personagem que está sendo apresentado sem indicações de aspas ou sem asterisco, sem travessão, desculpa, né? Como se fosse a linguagem do narrador, mostrando a nossa proximidade. Estamos por dentro da cabeça dela e da forma como ela sente as ações do texto. Voltando para cá. A americana andou pelo caminho de cascalho, com a camareira segurando o guarda-chuva para que ela não se molhasse, até que chegou debaixo da janela do seu quarto. A mesa estava lá, com um verde brilhante, após ter sido lavada pela chuva. Mas o gato tinha sumido. De repente, ela se sentiu desapontada. A camareira olhou para a hóspede. Ha perduto qualcosa, senhora? Um gato, disse a mulher americana. Um gato? Sì, il gatto. Um gato, a camareira riu. Um gato na chuva? Sim, ela disse, debaixo da mesa. Eu queria tanto que ela fosse minha, queria ter uma gatinha. Quando ela falou inglês, o rosto da camareira se contraiu. Venha, senhora, ela disse. Devemos voltar para dentro. A senhora vai acabar se molhando. Está bem, disse a garota americana. Elas voltaram pelo caminho de cascalho e entraram pela porta. A camareira ficou do lado de fora para fechar o guarda-chuva. Quando a garota americana passou pelo escritório, o padrone fez um gesto de cortesia da sua mesa. A garota sentiu como se houvesse algo bem pequeno e apertado dentro de si. O padrone fez com que ela se sentisse insignificante e ao mesmo tempo muito importante. Subiu as escadas. Abriu a porta do quarto. George estava na cama. Conseguiu pegar o gato? Ele perguntou abaixando o livro. Não, sumiu. Para onde será que ele foi? Ele perguntou, tirando os olhos do livro. Ela sentou na cama. Eu queria tanto aquela gatinha. Nem sei por que queria tanto. Queria aquela pobre gatinha. Deve ser horrível ser uma gatinha indefesa nessa chuva. George estava lendo de novo. Ela caminhou e sentou-se na frente do espelho da penteadeira, olhando para si mesma com o espelho na mão. Estudou seu perfil, primeiro de um lado, depois do outro. Então estudou a parte de trás de sua cabeça e sua nuca. Você não acha uma boa ideia deixar meu cabelo crescer? Perguntou, olhando novamente seu perfil. George olhou e viu sua nuca raspada como a de um garoto. Gosto dele como está. Estou tão cansada deste cabelo, ela disse. Estou tão cansada de parecer um rapaz. George mudou de posição na cama. Ainda não tinha desviado os olhos dela desde que havia começado a falar. Você está bem bonitinha, ele falou.
Ela colocou o espelho na penteadeira e foi para a janela e olhou para o lado de fora. Estava escurecendo. Quero puxar meu cabelo para trás, bem preso e liso, e fazer um coque bem grande para que eu o sinta. E quero uma gatinha para sentar no meu colo e fazer ronron quando eu fizer carinho nela. É, George disse da cama. E eu quero comer em uma mesa com meus próprios talheres e quero velas. E quero que seja primavera. Quero escovar meu cabelo na frente de um espelho e quero uma gatinha e roupas novas. Ora, calha a boca e valer alguma coisa, disse George. Ele estava lendo de novo. Sua esposa estava olhando pela janela. Agora o céu estava bastante escuro e a chuva continuava caindo das palmeiras. De qualquer modo, eu quero um gato, ela disse. Eu quero um gato. Quero um gato agora. Se não posso ter cabelos compridos, nenhuma distração, posso ter um gato sim. George não estava ouvindo, estava lendo seu livro. Sua mulher olhou pela janela e viu que a luz da praça estava acesa. Alguém bateu na porta. Avante, George disse. Ele levantou os olhos do livro. A camareira estava de pé na porta. Ela segurava um grande gato malhado, apertado fortemente contra seu corpo. Com licença, ela disse. O padrone mandou trazer para a senhora. Então, e aí acaba, tá? Ou seja, a gente tem um conto que é isso, né? A esposa no hotel com o marido, tá chovendo, ela vai atrás do gato, não encontra o gato, conversa com o patrão, com o padrone, né? O dono do hotel, o gerente do hotel, volta pro quarto, conversa com o marido e no final a camareira dá o gato a ela. Nada acontece na superfície, naquele 1% do iceberg. Agora vamos tentar escavar e dar vida, né, a essas palavras e ver os 7/8 submersos do iceberg, né? E por que alguns autores como o Vila Matas consideram esse texto o melhor conto já escrito, né? Não é à toa. Então, em primeiro lugar, concordamos que temos uma focalização interna em terceira pessoa, que o ponto de vista, a focalização é dado pela mulher americana, né? A esposa, ela é o nosso focalizador. Nós temos pelo menos 3 personagens relevantes, né? Eu vou excluir um pouco a criada, que ela me parece mais cumprir funções narrativas do que ser um personagem com questão essencial e relevante, que é o patrão, a esposa e o George, né, o marido. Curiosamente, só o George, que aparece um pouco às vezes como antagonista do conto, é quem tem nome próprio. O resto tudo tem assim nomes genéricos, Padrone e a mulher americana. Vamos pensar agora que estamos lidando com um conto, que é um gênero curto, e portanto ele é um conto de atmosfera e iceberg, ou seja, o mínimo, né? A gente está lidando com uma economia de recursos, concisão para despertar certos efeitos no leitor. A gente tem que pensar então em primeiro lugar talvez no espaço. Existem milhares de maneiras de ler isso, eu vou comunicar com vocês conforme nós estamos lendo esse texto, algumas leituras. A gente já falou da focalização que é dado pela esposa, tanto é que tem aquele, obviamente, o Padrone deve ter ela mandado a criada, né, do quarto. A gente sabe que é uma intromissão dentro da cabeça, da sensibilidade, né, da mulher americana, da personagem. E a gente vai acompanhando a maneira como ela vai sentindo o texto, as ações do enredo, né. Vamos pensar o espaço. Estamos na Itália, né, antes do coronavírus, mas provavelmente não entre guerras. Existe um monumento de guerra ali, que é uma coisa muito importante da cultura italiana. Quase todas as cidades têm monumentos de guerra, com as vítimas do conflito de ambos os lados, tanto às vezes do lado na Segunda Guerra fascista, né, e do lado partidiano, né, da resistência. E nós temos um hotel, né? Essa questão nos leva tanto a férias, mas está chovendo, eles não podem gozar das férias, eles estão numa espécie de quarentena como nós neste momento. Eles estão fechados no quarto, nós temos um casamento ali nesse stand-by. E também a gente tem que pensar que o simbólico do conto, de que o hotel é um lugar de passagem, né? A gente não imagina as pessoas viverem no hotel muito tempo, então as pessoas elas passam temporadas no hotel. Isso é importante. Existe um outro grande texto do Hemingway chamado Colinas como Elefantes Brancos, que se passa numa estação de trem. E todo o diálogo do enredo do texto ele equivale a mais ou menos 40 minutos de espera ao trem que eles vão pegar para o próximo destino. A gente pode pensar na estação de trem como um lugar de indecisão, né? Um lugar em que provisório, em que alguma decisão deve ser levada e nos encaminhar a algum ponto, né? Não é um lugar permanente. O mesmo a gente vê aqui no hotel, né? Nós estamos dentro de um lugar provisório e muitos dos desejos que a esposa americana nos revela são desejos de permanência. O que parece que ela quer? Parece que ela quer a permanência, ela quer uma mudança muito grande de situação. Talvez a característica essencial dela, o conflito interior, seja uma necessidade de mudança, né? Ou uma profunda insatisfação com as coisas como estão, com seu casamento,
com a sua aparência. Isso vai lidando, vai se articulando com os fatos do enredo e criando o grande texto, né? A gente tem essa esposa americana querendo talvez comer com seus próprios talheres em vez dos talheres do hotel, querendo muito a atenção do marido, né? E eu digo mais, a gente tem essa esposa americana, embora talvez ela não saiba, e aí é legal porque o leitor muitas vezes ele pode saber mais que o personagem, menos que o personagem, ou mesmo que o personagem. E aqui a gente está lidando com um efeito de leitura em que nós sabemos mais que o personagem, pois nós temos acesso à mente dela e o narrador não está julgando, não está dizendo, olha, ela está apaixonada por outro homem. Mas a gente sente pelos detalhes da narrativa que ela está apaixonada por outro homem. Por quê? Pensa comigo, né? Nas cenas que aparece o Padrone. Ele ficou de pé atrás da sua mesa, já aparece ali, il piove, né? Quando a mulher falou, chove. Ela gostava do dono do hotel, isso daí é uma informação do narrador nos dada. Ele ficou de pé atrás de sua mesa, no fundo da sala escura. A mulher gostava dele, apreciava o jeito extremamente sério com que ele recebia qualquer reclamação, admirava sua dignidade, gostava do jeito como ele a tratava, gostava de como ele se sentia honrado em cuidar do hotel, gostava do seu rosto velho marcado pelo tempo, suas mãos grandes. Percebam, né, gente, como o narrador, quer dizer, o personagem, ele aparece aqui quase como uma antítese, uma figura contrária à do marido. Né? O marido, ele... todo aquele descaso que nós vamos acompanhar dele, eu estou aqui tentando achar em inglês porque eu acho relevante ler para vocês essa passagem em inglês também, tudo aquilo que a gente vê do marido de descaso frente ao casamento, o Padrone não. O Padrone é alguém que a gente tem ali o verbo, a mulher gostava dele, olha a repetição, apreciava seu jeito, admirava sua dignidade, gostava do jeito como ele a tratava, gostava de como ele se sentia honrado em cuidar do hotel, e muitas características abstratas que revelam o caráter e a dignidade deste homem, para terminar depois na descrição física. Gostava de seu rosto velho marcado pelo tempo e suas mãos grandes. A literatura, né, olha como a descrição é importante para a gente entender um personagem, e olha como a literatura ela também procede muitas vezes por uma economia de recursos descritivos. Em vez de dizer tudo do Padrone, a gente focaliza ali apenas as suas mãos e o rosto velho, ou seja, algo que nos dá uma espécie de autoridade, uma espécie de figura quase paterna que possa acolher essa esposa no seu desamparo e cuidar dela. O que se casa muito bem com o final, que é ele que possibilita ela o gato, né? Ele que dá o gato a ela e acaba muito sensível às demandas dessa mulher, até mais sensível do que o próprio marido, né? Do que o George. Em inglês, a repetição ela vai se dar pelo mesmo verbo. E isso é importante porque depois, quando ela vai dizer os seus quereres, declarar os seus desejos para o marido, aparece a mesma repetição do mesmo verbo. Então aparece no primeiro momento o like, e o like e depois o want. Então, the wife liked him. She liked the deadly serious way he received any complaints. She liked his dignity. She liked the way he wanted to serve her. She liked the way he felt about being a hotel keeper. She liked his old heavy face and big hands. 6 vezes. E aparece daí, em vez de pensando nele, liking him, she opened the door. Ou seja, gostando dele, ela abre a porta, né? Uma repetição muito grande do verbo. Quando ela declara os seus desejos para o marido, ela vai falar want. And I want to eat at a table with my own silver. And I want candles. And I want it to be spring, and I want to brush my hair out in front of a mirror, and I want a kitty, and I want some new clothes. Ou seja, 6 vezes, um paralelismo entre essas duas estruturas que nos revela, né, uma construção muito acurada, quase poética do texto, feita pelo Hemingway, e uma espécie de mesmo peso do gostar e do querer, né? E talvez esse personagem do Padrone como aquele que possa mobilizá-la em direção aos seus desejos. Isso fica em off, isso fica em aberto para o leitor dizer com quem ela vai ficar, se ela vai seguir com o Padrone, com o marido, se ela vai mudar, se o Padrone corresponde ao desejo amoroso, né, afetivo dessa esposa, ou se na verdade ele é alguém tão dentro da sua dignidade, trata tão bem os outros, até por uma questão profissional, que na verdade só está cumprindo uma função, ele está sendo educado, está sendo querido, e ela no seu desamparo lê isso como uma chave errada de leitura, só nos revelando sua fragilidade, né? Então a gente tem isso daí. A gente vê numa próxima
situação, quando ela volta de casa, o tamanho do amor, da paixão dela pelo Padrone, porque quando ela volta pro hotel, o Padrone, né, ele cumprimenta ela, e olha que descrição tão pequena e rica, né, daquilo que sentimos quando estamos apaixonados. Quando a garota americana passou pelo escritório, o Padrone fez um gesto de cortesia de sua mesa. A garota sentiu como se houvesse algo bem pequeno e apertado dentro de si. O Padrone fez com que ela se sentisse insignificante e ao mesmo tempo muito importante. Subiu as escadas, abriu a porta do quarto, já estava lendo na cama. Ou seja, pense só 2 frases, né? Um mero gesto do Padrone faz com que ela se sinta, aperte o seu coração. Isso que é a riqueza da literatura, gente. A literatura, ela não está nos dizendo coisas, não é assim um narrador dizendo assim com uma exclamação, olha, ela está apaixonada pelo cara. Não, a literatura mostra, ela dá vida, ela mostra isso numa cena, ela nos mostra aquilo para o leitor entender. E às vezes a gente tem que ser um bom leitor para poder captar esse sentido. Ela vê aquela pessoa e sente algo apertado, algo dentro de si, pisando no seu coração. O Padrone fez com que ela se sentisse insignificante e ao mesmo tempo importante. São os efeitos que a gente tem quando está apaixonado. Quando a gente ama alguém ou está apaixonado por alguém, aquela pessoa nos saúda, principalmente no momento de estágio inicial da paixão, a gente se sente assim, insignificante e importante ao mesmo tempo. É como ela está se sentindo. Talvez nem ela saiba que está apaixonada pelo Padrone. O leitor entende isso por meio dessas pequenas descrições. E a literatura, ela também funciona muito por meio de uma figura de linguagem que é sinédoque, que é a parte pelo todo. Eu revelo partes e isso nos mostra o todo, como um detalhe das mãos. Né? Por meio das mãos velhas, do rosto maduro daquele personagem, eu percebo a espécie de proteção, a dignidade de proteção que a figura dele evoca dentro do focalizador, que é a esposa americana. Chegando no quarto, a gente vê que esse casamento está em crise, porque pensa só, o que o George está vendo em todos os momentos? Ele está lendo. E aí tá uma coisa muito curiosa sobre o livro, né, galera? O livro nos propõe uma imersão tão grande na narrativa, naquilo que nos comunica, que o livro é basicamente eu estar calado para o outro. Quando eu estou lendo, às vezes eu mesmo tenho algumas... A minha esposa, ela não tem muitos filmes quando eu tô digamos... vendo TV, mas quando eu tô lendo e ela quer falar comigo, ela tem ciúmes porque ela sabe que eu tô imerso naquela atmosfera, que eu tô imerso naquele texto, então eu não tô vendo o que tá ao lado. E isso é a importância do objeto. Percebam como o objeto do livro, ele é uma ponte entre a esposa e o George. E quando ele manda a esposa calar, né, ela finalmente revela as suas demandas, seus desejos, satisfações, que ela quer uma mudança, ela quer uma mudança que gere até, de maneira irônica, uma permanência, porque ela tá cansada de viajar, ela quer comer com seus próprios talheres, né? Ela quer o mínimo, assim. Ela quer atenção do marido, proteção, que seja. Ela tá desamparada. Quando ele percebe os desejos da mulher, ele fala, cala a boca, e volta pro livro. Ou seja, ele volta a botar um muro, uma barreira entre eles, né? Olha como dentro de um conto tão curto, pequenos elementos são muito simbólicos, né? Daquela relação. O marido tá exilado em relação à mulher e ela tá sozinha no quarto, a gente pode dizer, ela está sozinha no quarto. A gente vê uma certa percepção dela com a insatisfação do casamento, né? Embora ela nunca verbalize isso claramente, que está insatisfeita, o casamento está parado, está falido, ela não está dizendo isso. E talvez dentro da economia do conto seja apenas aquele recorte, seja esse dia de chuva tedioso que está assim. Talvez depois do resto e pro George, ele seja o marido perfeito. Ele está possibilitando uma viagem para Itália também, talvez uma certa lua de mel. Para ele está tudo bem, tanto é que ele pode se dar o luxo de ler o livro, porque está bem com a esposa na sua ótica, né? E olha como a literatura é perversa. A gente sabe que o casamento não tá mal, mais que as próprias pessoas dentro do casamento. Isso que é uma coisa fantástica desse pequeno conto. Alguns alunos ao ler, e alunas ao ler o texto, dizem, mas ele foi querido, ele queria buscar o gato para ela, ele se oferece. Mas aí a gente pensa, né? Se ele realmente tivesse a fim de satisfazer os desejos da mulher, ele iria. O Padrone mandou alguém ir também, né? Mas o Padrone não podia sair do seu lugar e no final ele ainda descobre o desejo da mulher e atende dando para ela o livro. O gato. Mas o George não, ele diz, ele se oferece como quem queira, quase como uma educação. Tu quer que eu vá? E ela, não. E ele, tá, tudo bem, tente não se molhar. E ela vai sozinha, né? Tomando o risco de ficar gripada atrás do gato. Bueno, a gente vê aqui então esse abismo entre os dois, a gente vê por meio do espelho uma espécie de imersão da personagem em si mesma, ela está vendo seu rosto, e por meio do simples detalhe do cabelo a gente vê sua insatisfação consigo mesma, ela gostaria de que o cabelo estivesse
mudança, ela gostaria de que o cabelo fosse comprido, e o George diz, não, mas eu gosto como tá, eu gosto dele curto. Ou seja, o George permanência do jeito que tá, a esposa mudança e insatisfação. E ela, eu estou cansado de parecer do jeito como eu estou parecendo. E ele diz, você é bem bonitinha, mal olha pra ela, mas você está bem bonitinha, né? Ela colocou o espelho na penteadeira e foi pra janela. E olhou para o lado de fora, estava escurecendo. Percebam também uma espécie de brincadeira com a luz, né? Está escurecendo dentro da própria atmosfera do conto. Ela está fechada ali, né? Nessa crise com o marido. É um momento de crise. E ela diz, quero puxar meu cabelo para trás, bem preso e liso, fazer um coque grande para que o sinta, quero uma gatinha para sentar no meu colo e fazer rum-rum quando eu fizer carinho nela. George disse da cama. E quero comer uma mesa com meus próprios talheres, aqueles 6 wants que eu falei para vocês. E quero velas. E quero que seja primavera, uma mudança radical da vida que eles têm. E quero escovar meu cabelo na frente de um espelho e quero uma gatinha em roupas novas. E o George, nesse momento, né, ele diz, ora, cala a boca e valer alguma coisa, disse o George. E já estava separado dela de novo, lendo seu livro. Sua esposa estava olhando pela janela, agora o céu estava bastante escuro e a chuva continuava caindo nas palmeiras. De qualquer modo, eu quero um gato, ela disse. Eu quero um gato. Quero um gato agora. Se não posso ter cabelos compridos, nenhuma distração, posso ter um gato, sim. George não estava ouvindo, estava lendo o livro. Sua mulher olhou pela janela e viu a luz na praça. Agora é até um efeito clichê do texto, eu acho, né? Mas também a gente tem que ver que esse efeito, né, na época talvez não fosse clichê, que é a luz. Surge a luz na praça, na mesma hora, a luz sempre quase como uma situação de solução para a escuridão, né? Então a luz ela vem como um contraponto à escuridão que vinha da crise, e a luz ela é acompanhada pela batida na porta e a camareira dando o gato, né, para a mulher. A camareira estava de pé na porta, ela guardava um grande gato malhado apertado fortemente contra o seu corpo. Com licença, ela disse. O Padrone mandou trazer isso para a senhora. Fantástico. Olha, eu me empolgo nesse conto porque ele é lindo, ele é fantástico, né? Assim, tudo que algum escritor quer comunicar num conto com o mínimo de detalhes, olha a riqueza humana que a gente tem. Diria mais, tem um ponto que eu deixei assim quase como uma cereja do bolo pra gente interpretar no fim, que é a função, já vimos do espelho, da chuva, do livro, mas a função do gato, né? O que é o gato? Muitos vão dizer, assim, críticos, que o gato é uma metáfora da própria esposa. Ela é esse gato, né? Qual é a pior situação para um gato estar? Debaixo da chuva, indefeso. Qual é a pior situação para ela estar? Ela está embaixo de um matrimônio, que é essa chuva, insatisfeita, sem a atenção do marido, então ela está também, ela é um gato da chuva, ela está no meio dessa chuva, desse redemoinho, né? E ela quer ir atrás dela mesma, como se fosse uma complementação, atrás da sua identidade ou dessa epifania para poder seguir à frente. Isso é uma leitura do ponto de vista do leitor e não do escritor, muito válida. Tanto é que quem possibilita que ela encontre a si mesma e até dê voz, de certa forma, às suas insatisfações que podiam estar latentes e secretas, subconsciente, agora elas emergem e ela ancora da voz a essas demandas, aos seus desejos reprimidos, seus desejos de mudança. É o gato, ele é o quem dispara isso. E no final fica aberto, né? Esse é um grande ganho, porque a gente só está vendo um pequeno fragmento de algo que vinha antes e que depois vai acontecer, vai suceder. O marido e a esposa podem ficar bem, eles podem ir embora do hotel, ela pode continuar frustrada, ela pode ter um caso com o Padrone. Quem possibilita isso a ela é o Padrone. Se ele fez isso por amá-la, é uma leitura, por desejá-la. Se ele fez isso porque ele simplesmente é um cara muito bacana e insensível para as demandas dos outros, né? Principalmente da fragilidade, também nos dá um mérito, nos mostra só o desamparo dela de estar apaixonada por alguém que só cumpre o seu dever, né? Então olha quantas coisas a gente está construindo por meio dessa pequena detalhe, esse pequeno metonímio sinédo que dá parte pelo todo dela ser o gato ou não, né? Agora, eu gostaria de saber a interpretação de vocês. Vocês acham que ela vai ficar com ele ou não? Isso não importa, porque o conto tá ali, né? Pro escritor ele tá ali. Agora, o que a gente vai fazer depende do leitor, né? Se esse padrão... a questão essencial dela, a meu ver, é essa insatisfação, que talvez ela não saiba. Isso vai se articulando com o enredo dela descobrir o gato, conversar com o Padrone, conversar com o marido. Isso nos leva ao grande conflito da história, que é o casamento em crise, essa necessidade de mudança, né? Eles ficam como estão, estagnados, ou eles mudam e tem uma nova primavera, uma nova vida, né? Um novo florescer. Acho que são maneiras da gente poder ler o texto. Como uma espécie de provocação para vocês, então, nesse momento, eu acho que seria muito legal vocês pensarem em escrever uma pequena narrativa para mim. Primeiro, eu gostaria, então,
que se inspirassem na vida de vocês e contasse uma recordação, um fato interessante que aconteceu com alguém que vocês conheçam. Pode ser um tio, pode ser o pai, primo, ou com vocês mesmos. Contem um fato num parágrafo, tá? Com bastante economia, isso. E depois contem esse mesmo fato sob a ótica de outro personagem, tá? Sempre em primeira pessoa neste primeiro momento, né? Pra gente trabalhar a focalização interna e ver então como é que a gente consegue ler bem um texto a partir do seu focalizador. O conto, esse que nós lemos, poderia ser narrado pelo gato, poderia ser narrado pelo espelho, pelo quarto, poderia ser narrado pelo George, pela criada, pelo Padrone. E em todos esses recortes, por essas diferentes focalizações, o resultado e os efeitos seriam diferentes, né? Então, muitas vezes ao escrever ou ao ler, eu tenho que me preocupar a partir de quem eu estou lendo a história. Eu posso acreditar nessa pessoa ou não, porque é sempre parcial. Aqui mesmo a gente não pode dizer que é sempre que a situação dessa esposa é sempre assim. Talvez ela esteja num dia ruim ou não, né? Uma parcialização desse ponto de vista. E na hora de escrever a gente tem que pensar também, né? A partir de qual ponto de vista eu posso comunicar os efeitos que eu quero transmitir de fato pro leitor, tá? A aula ficou grande, mas espero que é agradável. Em qualquer momento vocês podem pausar e tomar café, tomar água, tipo eu que estou tomando água, né? Me hidratando. Podem ver um videozinho e nos encontramos na semana seguinte. Obrigado, hein? E um abraço a todos e todas. Beijo no coração e se cuidem. Tchau!